Quantos anos seu filho tinha quando você deu para ele o primeiro celular? Será que a nossa geração dos milênios e geração X está formando adultos incapazes de lidar com a vida? Fala aí pessoal, Renato aqui, seja bem-vindo a mais um Papo Certeiro. E hoje o assunto é paternidade e formação dos nossos filhos. Eu nasci em 1980, então ainda sou considerado ainda da geração X, que cresceu praticamente no mundo analógico, né? E passou essa transição também para o digital, porque os milênios ali, né, que são os de 81 para frente ali, eles passaram por essa transição entre o analógico e o digital. Já nós, da geração X, não. Nós vivemos em um mundo, crescemos em um mundo sem celular, sem internet, 100% ali, né? E eu costumo dizer que a nossa geração, ela foi forjada no aço. Nossos pais, eles tiveram uma educação muito rígida, muito difícil, vamos dizer, né? E eles repassaram isso pra gente. Mas repassaram de uma forma que deu resultado, apesar do processo. E nossos pais, eles não tinham a menor vergonha de brigar, de bater na gente, mas eles equilibravam o afeto, a autoridade e o limite. E eu acho que isso criou uma marca na gente, nós da geração X e milênios, que a gente pode até ter crescido um pouco traumatizado, mas só que a gente reconhece que deu um resultado. A gente reconhece que a gente tem muito mais facilidade de lidar com autoridade, com limites, e também somos afetuosos. Muitos da minha geração não tiveram, nem ouviram do pai uma frase de eu te amo, por exemplo. Eu, graças a Deus, eu sempre tive muito afeto da minha mãe, mas também teve muita autoridade. Ela sempre impôs limites, ela me batia, eu ficava com raiva, e aí depois eu parava para pensar e falava, não vou fazer mais isso nunca mais, né? Porque eu não quero mais apanhar e porque eu aprendi a lição. Só que isso ficou marcado na gente de forma geral, assim, e a gente acaba passando para os nossos filhos um excesso de proteção, um excesso de diálogo, uma liberdade muito grande para escolhas em momentos errados da vida deles, né? Por exemplo, outro dia no restaurante, na fila ali do self-service, uma mãe com uma criança de 3 anos perguntando para o filho o que ele queria comer. Eu achei um absurdo, assim, porque uma criança de 3 anos, ela não sabe o que ela quer comer, ela não entende nada de nutrição. Não é ela quem tem que decidir o que ela tem que comer. Assim como um adolescente de 14, 15 anos, não é ele que decide a hora que ele vai voltar para casa. Ele não tem a menor noção de violência urbana, dos perigos que a rua tem. Quem tem que decidir isso são os pais. E por muitas vezes os pais da minha geração, e X e geração milênio, eles abdicam mão desse direito, dessa autoridade, e acabam delegando essa responsabilidade para o filho. E aí muitas consequências ruins acontecem com isso. Muitos são expostos à violência, muitos têm um descontrole emocional, né? A gente está formando adultos, uma geração que mais estuda sobre saúde mental e é a que tem mais problemas mentais, né? Mais dificuldades e dilemas mentais. Os nossos pais da nossa geração, eles não tinham psicólogo, né? Muito raramente eles estudavam sobre psicologia para educar a gente. Não tinha Instagram para ensinar para eles como educar um filho, né? Agora na nossa geração não, a gente tem muita informação e a gente peca pelo excesso de proteção, pelo excesso de diálogo. A liberdade para os filhos, ela tem que ser concedida aos poucos, conforme ele mereça e conforme ele pode ter tomada de decisão. Então, por exemplo, uma criança que aos 3 anos parou de fazer xixi na cama, aí eu vou lá e tiro a fralda, porque ele não depende mais de mim para ordenar nessa parte. Ele já consegue ter o controle sobre isso. Então eu posso liberar. Uma criança de 6, 7 anos, que já consegue reconhecer os alimentos ali, o que faz bem, o que não faz, né? Nem tanto assim ainda. Mas eu posso ir soltando já para ele escolher o que ele quer comer. Diferente de uma criança de 3 anos, no caso, né? Então eu acho que a gente vem dando muita liberdade e formando uma geração de pessoas frágeis, que têm dificuldade de lidar com liderança, que não param nos empregos, que você vai pegar hoje o índice de turnover nas empresas, ele é muito alto,
Porque se um chefe briga com um jovem dessa geração, ele vai chegar em casa reclamando, falando que não merece passar por isso. E os pais ainda passam a mão na cabeça. Fala, filho, realmente você não precisa disso não, né? Sai fora disso aí, né? Você não precisa disso não, tal. Então, essa alta proteção que a gente dá para eles cria essa dificuldade para eles lidarem com a liderança, com a autoridade nas empresas, por exemplo, e na vida como um todo, né? Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho o Ramon, de 24 anos, que é do meu primeiro relacionamento, e tenho a Rebeca, de 9, do meu casamento atual. E eles foram criados totalmente diferentes, assim, até pela experiência que eu tive com o Ramon, né? Então, eu pude aprender e educar a Rebeca, minha filha mais nova, de uma forma diferente, assim. Uma porque eu tô mais perto, né? Com o Ramon eu não tive a oportunidade de estar tão perto assim, porque eu e a mãe dele se separamos logo cedo. Então ele foi criado sob outros valores. Ele é um homem de caráter, um homem de valor, né? Um homem que eu admiro muito como filho, mas ele tem defeitos, como qualquer pessoa tem, por exemplo, de não aceitar o contraditório. Então eu vejo que ele tem dificuldade de contra-argumentar quando uma opinião vai contra a dele. E aí ele fala mais alto, ele não aceita, por causa dessa liberdade que foi dada, assim, na hora errada, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A Rebeca não, a Rebeca ela já é mais dócil, ela já é mais paciente, na verdade, mas eu crio ela meio que a moda antiga, assim, sabe? Eu educo ela meio que a moda antiga, colocando limites, equilibrando afeto, autoridade e limite. Mas numa parte eu errei, sim, na parte do celular que eu falei no começo, por exemplo, né? Ela tem 9 anos e eu dei o celular para ela quando ela tinha 7 anos. Qual que é a necessidade de você dar um celular para uma criança de 7 anos? Hoje em dia eu acho que antes dos 12 é uma insanidade você dar um celular para uma criança. Aí ela pode falar assim, eu quero um celular para eu falar com você quando você estiver longe de mim. Pô, mas quando que ela vai estar longe? Eu levo ela para a escola, eu busco, ela fica em casa, quando vai sair, sai comigo, não sai sozinha. Vai me ligar da onde? Do quarto, né? Então você vê, não tem necessidade, né? Isso é uma coisa que culturalmente a gente foi induzido a fazer, até mesmo para prender a atenção deles e tirar um pouco da nossa responsabilidade, né? Sobre o cuidado, sobre a atenção que a gente tem que dar para eles. Então, até mesmo essa mudança minha aqui da cidade grande para o interior foi muito boa para isso também, porque ela saiu bastante das telas, assim. Quando a gente morava na capital, ela ficava a maior parte do tempo dela no tablet, no celular, na internet ali, sem contar que isso causa danos, né, para a criança. O excesso de dopamina que ela é exposta, o desequilíbrio que ela tem de atenção, a dificuldade que ela tem de prestar atenção nas coisas, né? Então eu acho que aconteceu essa mudança para mim, foi muito boa no tempo certo, assim, porque ela é uma ótima aluna na escola e essa exposição ao celular, ainda bem que não gerou impactos para ela nos estudos, né? Então ela se dá muito bem na escola e hoje ela não fica exposta tanto assim às telas, porque aqui no interior tem muitas outras atividades para ela fazer, né? Então ela faz jiu-jitsu, ela estuda de manhã, faz jiu-jitsu à tarde, ela tem as amiguinhas dela que vêm brincar com ela, elas brincam de outras coisas que não são tecnologias, né? Brincam com brincadeiras de criança mesmo. Então eu acho que é isso, pessoal. A geração que a gente vem formando é uma geração que vem se tornando cada vez mais fraca. Se a gente não se atentar, não tomar cuidado e direcionar eles da forma correta, o que será do nosso futuro, né? Você já parou para pensar? Hoje em dia, eles não querem mais... Tem a geração, né, né, que nem trabalha e nem estuda. E tem pai que acha bonito isso, né, que incentiva. Fala, não, na hora que você se encontrar, você trabalha. Aí você vai estudar, vai trabalhar. Olha que absurdo, gente. Na nossa época não tinha escolha. Você vai estudar sim. Você vai estudar sim. Minha mãe falava pra mim, você não tá gostando daqui, a porta da rua é a serventia da casa. Vai embora, né? Era duro ouvir isso, sim. Só que eu tinha a noção de quem era a autoridade dentro da minha casa, né? Então, fora outras coisas mais pesadas, né? Mas, hoje em dia, eu acho que a gente não buscou, na verdade, como pais, o equilíbrio entre afeto, autoridade e limite. A gente olhou o extremo, né? A gente esqueceu do resultado que a nossa educação gerou na gente e olhou só para o processo, para a parte ruim do processo da nossa educação. Então, a gente pensou assim, eu não vou fazer com meu filho isso que meu pai fez comigo, né? Mas a gente esqueceu do resultado que isso gerou na gente.
pessoas forjadas, pessoas fortes. A minha geração, geração X ali, né, de 65 até 80, e a geração milênio, de 81, acho que até 2000, né, 99, eu acho, é uma geração muito mais forte, uma geração muito mais preparada para lidar com as dificuldades do que essa geração atual, né, dos meus filhos, por exemplo. Então, o dilema fica se a gente dá mais proteção, né, já que eles estão muito mais frágeis e sensíveis, ou a gente forja no aço mesmo. Aqui em casa eu tento educar a moda antiga, assim, né? Então, tudo que eu aprendi de bom, de valores com a minha mãe, eu passo para minha filha também. Eu ensino para ela que tem limite sim, que tem regras, que o mundo é difícil, que o mundo é duro, que ela vai encontrar dificuldades e que ela tem que estar preparada para isso, né? Encarar a vida de peito aberto, de cabeça erguida, não abaixar a cabeça para ninguém e correr atrás dos sonhos dela por ela mesma, sem precisar ficar esperando esmola e favor de ninguém, entendeu? E não se conformar com pouco, né? Ter sempre desejo de chegar mais longe na vida e também não deixar que ninguém diga para ela o que ela não pode fazer, no bom sentido, né? A única pessoa que coloca limites para ela sou eu e a mãe dela. Então, eu acho que é dessa forma, a forma mais correta de tratar o cenário que a gente vive hoje. Me conta aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você acha que a gente está formando adultos que vão ser incapazes de lidar com a dificuldade? Onde a gente errou na criação dos nossos filhos? Conta aí pra mim, gostaria muito de saber a sua opinião, tá bom? Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!